Ontem tivemos clássico no estádio Major Antônio Couto Pereira. Resultado terminou em 0-0. Confusão durante e pancadaria, selvageria ao final da partida. O Nicolas França conta como foi. Olá, Osmar Antônio. O primeiro Atletiba do ano em que os dois times vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro foi mais quente pelo extracampo do que o que aconteceu no gramado. Um empate por 0-0. Agora, muita polêmica com uma expulsão já no primeiro tempo do Léo, zagueiro rubro-negro, e depois da partida uma pancadaria generalizada ali. Jogadores do Coritiba não gostaram da atitude do Isaac, jovem atacante atleticano. Isso deu princípio a uma confusão e pancadaria, inclusive a tendência é que depois até atletas dos dois clubes sejam punidos para a sequência do campeonato, até com a análise das imagens, né? Porque para o trio de arbitragem em campo foi difícil ali de observar, mas muitos jogadores se envolveram nessa confusão. Foi um clássico que começou com surpresas nas escalações. Do lado do Coritiba, a entrada de mais um volante, o Felipe Machado, estreante no lugar do Josué, que começou no banco de reservas. Com isso, o Vini Paulista foi adiantado para fazer uma função mais ofensiva, mas a ideia clara era de mais força no meio de campo e um time objetivo. Do lado rubro-negro, o Isaac, garoto que estreou contra o Azures, foi bem, entrou também contra o Operário, conseguiu fazer boas jogadas, ganhou a oportunidade de ser titular da equipe no lugar do João Cruz. E foi um jogo muito amarrado, né? Cada qual com sua estratégia, o Atlético tentando ficar mais com a posse de bola, o Coritiba apostando mais em bolas longas, em jogadas diretas, mas pouca coisa acontecia. Os principais lances do primeiro tempo foram mais ali do lado do ataque atleticano em bolas recuperadas. Quando o Furacão adiantava a marcação, conseguia roubar algumas bolas e desta forma teve o lance mais perigoso da primeira etapa, que foi um chute de fora da área do Raul. Logo depois veio a expulsão do Léo. Ele já tinha o cartão amarelo, que tomou de forma boba num lance com o Júnior Brumado. Os dois se estranharam e o árbitro mostrou um cartão amarelo para cada lado. Depois, numa disputa com o Lucas Ronier, ali na beira do campo, o Léo Pelé deixou o braço ali de uma forma imprudente, não chegou a acertar o jogador adversário. As imagens mostram isso. Provavelmente não pegou no Lucas Ronier, apesar dele ter levado a mão ao rosto, mas o árbitro, considerando uma atitude imprudente, também com o apoio do Bandeira, mostrou o cartão amarelo, que era o segundo para ele. Ali mudou completamente o jogo, com a expulsão. Coritiba parte para cima com muito volume, mas dificuldades de criar oportunidades de gol. Na segunda etapa veio a chuvarada. Já no intervalo, ela começou a cair, nos primeiros minutos continuou forte, aí o gramado ficou muito difícil, ficou impraticável. Assim, a bola parava a todo momento nas poças. Por exemplo, em um lance que poderia ser perigoso para o ataque do Coritiba, um passe do Rafinha, que o Josué chegaria para finalizar, ele que entrou na segunda etapa para dar mais ofensividade ao Coritiba, ela para na poça, né? Ele não consegue nem chutar para o gol. O Coritiba tentou, colocou volume, muitos cruzamentos, porém não levou muito perigo de fato à meta do Mikael. Ainda teve uma expulsão do outro lado, o garoto Felipe Guimarães, lateral direito, que entrou no lugar do Rafinha, por 2 carrinhos, tomou 2 cartões amarelos já nos acréscimos. Ele foi expulso, o Atlético ainda teve uma chance na bola parada, mas a principal, antes de terminar o jogo, foi do lado do Coritiba. Aliás, teve 2. Um chute do Josué, que por muito pouco não entrou, acabou desviando, e depois, praticamente no último lance, o Matheus Bianchi arrumou para o De La Torre, que entrou no segundo tempo, e o De La Torre bateu, mas aí o próprio Matheus Bianchi estava na frente, a bola bateu nele e ali terminou o jogo, mas não o debate, porque a polêmica vai seguir por causa da arbitragem e também os lances da pancadaria generalizada ao final do jogo. Os jogadores do Atlético nem conseguiram ir para o vestiário, porque o gás de pimenta que a polícia jogou para dispersar torcedores que estavam ali perto da saída para o vestiário rubro-negro acabou entrando ali nos túneis do Couto Pereira, e o clube tomou a decisão, inclusive, de levar os atletas direto embora do Couto Pereira. Osmar. Que lamentável, né, Nicolas França, tudo que aconteceu ontem no estádio Major Antônio Couto Pereira. Já nós teremos aqui o Marcelo Ortiz e também o De Lázari. Vamos ver o que o técnico Mozart falou do jogo e da confusão que aconteceu ontem no Couto Pereira. Acompanhe. Assim, a avaliação como um todo ela é positiva, apesar de nós termos jogado 70% do jogo com a mais. É óbvio que nós queríamos ter vencido, mas por todas as circunstâncias do jogo, a forma que os jogadores se entregaram, a atmosfera que foi criada,
algumas chances que nós criamos, poderíamos ter criado algumas chances a mais no primeiro tempo, quando nós tivemos a vantagem numérica. Até tivemos uma boa vantagem, uma boa oportunidade com uma tabela com o Brumado e o Vini, e a bola se alongou um pouco na tabela do passe do Brumado. Mas assim, a minha equipe fez o que o jogo exigiu que fizesse, principalmente no segundo tempo. Infelizmente, a chuva dificultou a nossa superioridade numérica. Então, a superioridade que nós tínhamos acabou que nós tivemos que nos adaptar às condições do gramado. E aí começamos a entrar com bola longa para estar mais perto do gol do adversário, para essa bola ficar mais próxima do gol do adversário. E as trocas que eu fiz foi pensando nisso, para aumentar a estatura do time e a parte física, né? O Bianchi é um jogador de uma estatura importante. Eu queria que essa bola permanecesse próximo do gol do Atlético, e o Bianchi teve uma chance muito boa no cruzamento do Ronier do lado direito para o lado esquerdo. Se o Dodô não tira, ele provavelmente faria o gol. É óbvio que nós não queríamos que acontecesse o que aconteceu no fim, mas é um clássico, primeiro clássico do ano, rivalidade, enfim, são coisas que num jogo como esse acontecem, mas talvez não. Acredito que o nosso ano tenha começado de verdade, assim, no sentido de conexão entre nós, de entrega, enfim, de luta, porque o ano vai ser dessa forma. Essa tem que ser uma característica da nossa equipe. E agora vamos acompanhar também o que falou o técnico Maurício Barbieri, do Atlético, a respeito do jogo e da confusão. Veja aí. O que eu tenho para dizer para vocês é que eu me sinto extremamente envergonhado, e eu não estou dizendo que com isso estou assumindo a responsabilidade, nem tampouco vou colocar a responsabilidade em ninguém. Eu acho que depois as pessoas responsáveis podem apurar quem teve mais ou menos responsabilidade, mas eu, como profissional, como pai, como cidadão, me sinto envergonhado de fazer parte disso. Essa é a grande verdade. Não imaginava que as coisas fossem por esse caminho antes do jogo. A gente sabe que o clássico é sempre tenso, é sempre muito disputado. Eu acho que o jogo começou dessa maneira, mas é lamentável, acho triste. Como eu disse para vocês, me sinto envergonhado de fazer parte disso no final, e digo isso em função da minha equipe, da outra equipe. Acho que não é um exemplo para ninguém o que aconteceu aqui. Sei que é difícil, mas espero que o torcedor lá fora também veja dessa maneira, os dois torcedores dos dois lados, que isso não é exemplo, que isso não é futebol, que o que aconteceu não pode se repetir, e que a gente consiga acalmar os ânimos aí, procurar se entender, e que no futuro não aconteça mais, porque sai todo mundo perdendo. Aí, Marcelo Ortiz e Robson De Lázari, tudo o que aconteceu no clássico ontem. O jogo mesmo foi horroroso, né? Não teve, os goleiros praticamente não trabalharam. Não, defesa mesmo, né? Trabalhando com defesa, não trabalharam. Uma bola ou outra em cima do goleiro, para eles participarem, né, Lázaro? E bater tiro de meta e ter lance polêmico. Mas, sinceramente, tanto que, De Lázaro, quando o Mozart fala do jogo especificamente, ele fala: se não tivesse adiantado um pouco mais a bola, poderia ter surgido uma jogada de gol. Se o zagueiro não intercepta, poderia... Entendeu? Então é sempre o C, e é o C na construção, De Lázaro. Isso é muito ruim. Porque a gente já viu algumas situações que diz assim: a conclusão foi errada. Então, a construção da jogada foi boa e o último toque aí falta realmente de qualidade técnica individual. Faltou técnica individual, mas eu não vi, De Lázaro, taticamente um bom jogo por isso, porque as construções não foram boas. Tanto que os lances acabaram antes mesmo de chegar, muitas vezes, à intermediária adversária. Eu achei que tudo que aconteceu neste sábado no Couto Pereira foi ruim. Infelizmente, tirando ali a festa das torcidas na entrada, em campo, torcida do Atlético menor número, a torcida do Curitiba bom número, uma volta da organizada, uma festa bonita ali, uma provocação natural do futebol, mas fora isso, realmente, o jogo não foi bom, com o campo seco não foi bom. Achei com o campo seco um Atlético um pouco melhor postado, tanto que roubou várias bolas perto da área do Curitiba, e ali poderia ter aproveitado melhor. Esse chute do Raul foi o mais perigoso. E aí, quando aconteceu a expulsão, que a arbitragem, na minha visão, também não foi boa, não concordei com a expulsão do Léo. Para mim, não foi lance para amarelo, e ele foi expulso pelo segundo amarelo. Agora, esse lance, De Lázaro, para mim, o árbitro
eu não sei para você ali do Selmo embaixo. Pedro dos Anjos. O árbitro não tem como ver. O Bosquilha, sim. Por quê? Quando você vê o Léo, ele abre o braço e parece que tem um movimento. E o jogador imediatamente cai, Osmar. Sim. Da visão que tem o Selmo, dá a impressão que teve o choque. Nesse momento é que é auxiliar, não é bandeira. Nós estamos falando de um dos melhores do Brasil. Isso. Então ali, Danazari, eu acho que ali sim, a gente teve outro clássico que eu até falei que o Argel se equivocou, porque ele colocava a culpa no Bosquilha e não era lance do Bosquilha. Mas, nesse pra mim é lance do assistente. Ele poderia chamar para dizer, ó, qual que foi a tua interpretação? Chama, que normal, tá? A arbitragem conversar, como é que é? De Lázaro, você é o árbitro, você expulsou por quê? Não, porque teve isso. Não teve. Ele abriu o braço, mas não teve o choque. Daí, pela intenção, tô dando amarelo. Mas tem que chamar para falar, não teve essa conversa. Marcelo, mas a gente está numa era aí da tecnologia e com, sei lá, a gente acabou de ver no CNT Esportes o VAR no Campeonato Paraense. Não, mas daí não tem, o VAR não adianta falar do que não tem. Então, mas chegou um momento assim, e eu não estou pondo só a culpa na federação, muito pelo contrário. Dos clubes. Chega lá no arbitral, tem que falar, não aceito jogar sem VAR. Porque não adianta. Esse é o tipo do lance, segundo... Só cuidado para não quebrar o nosso balcão. Desculpa, Osmar. Mas é o tipo do lance que se tem VAR, eu sei que não vale VAR, revisão para segundo amarelo. Mas o árbitro não daria o segundo amarelo antes de ouvir alguma coisa. Então, mas é isso que eu digo. O trio, o quarteto, até o quarto árbitro pode, aí, para mim, é lance ali de jogo. Porque, como você lembrou muito bem, Osmar, como tem o De Lázaro, ele falou, como foi lance, não foi expulsão direta. E outra... Se você imagina que ele dá uma cotovelada, a cotovelada seria para expulsão direta. Então, se ele acha que teve a cotovelada, ele dá amarelo, é pouca punição. Ou se você acha que não teve... É que o tentou dar e não pegou direito, daí entra na questão da imprudência. Daí vai para o segundo amarelo. Mas aí eu concordo. Mas é por isso que eu ia dizer. Para mim, o assistente poderia chamar de se está dando pela intenção ou pelo... Não, pela intenção. Pronto, está correto. Não, eu não vi essa conversa, porque foi muito rápido. Nem mas às vezes se fosse pela comunicação. Talvez pela comunicação. Porque foi muito rápido. Faltou, então, a comunicação do Bosquilha com a impressão que eu tive, porque para mim foi muito rápido. Ele vem e já dá imediatamente. Agora, da cabine, eu tive a impressão de expulsão correta. Por isso que eu imagino que o Bosquilha, que estava muito próximo, ele poderia ver. Porque para mim o Selmo... Você estava atrás do outro gol, não sei se você teve a impressão que não teve o choque já no primeiro momento. Tive a impressão que não teve o choque. Não tive, já desde o começo? Não tive a certeza que realmente o cotovelo do Léo passou perto do rosto do Ronier. Mas assim, um lance todo atabalhoado. Ele veio caindo, pulando, voando. Eu não vi necessidade nenhuma de um amarelo, sinceramente. Talvez uma falta até, mas acho que, sei lá, se não marcasse falta, não ia acontecer nada. Deixa o braço e acerta, não era lance amarelo? Daí sim, mas não tem gatilho, não tem nada, é um lance que ele se atrapalha inteiro, sai voando e cai na frente do jogador do Curitiba. Achei um exagero, não gostei da arbitragem, mas principalmente você acha, então, não gostei que a arbitragem é culpada por tudo que aconteceu depois? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, mas que eu tô querendo entender a tua opinião. Não, minha opinião é sobre esse lance. Não daria o segundo amarelo, não daria mas amarelo. Mas a arbitragem foi ruim pra você por esse lance ou no geral? Teve no geral, teve entrada dura do Rafinha, que demorou para receber amarelo, teve entrada dura do Josué, teve bastante cera do Atlético no segundo tempo, daí com um a menos também. Tem um lance duvidoso do Mikael, mas aí seria realmente outra vez só com Varco, ele sai de soco, não aquela bola do Ronier, ali foi limpo na bola. Ele sai pelo alto de soco. E não tenho certeza se ele atingiu o jogador do Atlético ou do Curitiba, mas alguém ele atingiu, ele fez um boliche ali. Me lembrou muito o lance do Rafael William em cima do Vitor Roque no Brasileirão de 2022. E ali o VAR chamou e o pênalti foi marcado. Então o futebol com VAR é uma coisa e sem é outra. Já nós... Ô Marcelo e Robson, agora que show, hein, que a torcida deu na arquibancada. As duas torcidas, né? As duas, né? Tem o ingresso a R$300, né, para o visitante. Olha acabou lá, que bonito, hein? limitando a presença da torcida visitante, só que a torcida do Curitiba deu um verdadeiro show. A entrada do time em campo, mesmo que já estava ameaçando chuva naquele momento, né? Mas o show de fumaça, de papel higiênico e uma boa presença, pelo menos ali com o setor da arquibancada lotado, 22 mil pagantes, mais de 25 mil pessoas no total. Foi realmente uma festa bem bonita nesse primeiro Atletiba do ano. Legal, tanto que tinha superado a casa dos 25 mil check-ins e desses só, não é tão pouco, né, mas
3 mil pelo menos não foram, porque daí a previsão era chuva e chuva forte, e o segundo tempo principalmente, você estava lá embaixo, você percebeu, choveu muito forte mesmo. E aí, Osmar, as torcidas fizeram um espetáculo muito bonito, mas a chuva que espantou alguns torcedores, espantou também qualquer perspectiva que a gente tinha no segundo tempo. O primeiro tempo tinha sido ruim, mas como o De Lázari falou, taticamente eu concordo com ele, o Atlético parecia mais inteiro, e o Coritiba, por outro lado, parecia realmente o time com mais vontade de chegar, sem conseguir, porque nenhum deles conseguiu seu principal objetivo. Só que o segundo tempo virou um futebol meio de peladona mesmo. Polo aquático. O Coritiba, ele ficou com o quê? Uns 20 e poucos minutos com um jogador a mais? Mais ou menos 20 por conta dos acréscimos, Sim. que a expulsão foi aos 29 minutos. Então, mais ou menos 20 mais ou menos 20 minutos no primeiro tempo com um jogador a mais, com o campo seco. E não conseguiu criar nada, muito pelo contrário. Se teve uma chance de gol nesse período, foi do Atlético, numa jogada do Isaac, que estava muito bem no jogo, recebeu um lateral, passando no meio de 3 adversários, e acionou o Luiz Fernando na área, ele chutou o Moledo, que foi muito bem, aliás. Boa estreia do Moledo, entrando durante o jogo, né? Substituindo o Bruno Melo, que lamentavelmente a lesão é séria no ombro, no comecinho da partida. E foi feio o lance mesmo. Foi feio, ele caiu por cima, foi bem na minha frente. Agora, sabe o que foi feio mesmo? A briga. A briga. Cara, e aí veio aquele finalzinho do jogo, essa barbaridade que aconteceu ontem no Couto Pereira, né? Você estava perto lá, fala você. Foi bem na minha frente, eu vi assim de camarote. Osmar, eu até dá para considerar rivalidade, jogo quente e tal, mas não pode chegar nesse ponto. Já tinham acalmado as coisas. Teve um lance final ali da partida que o Matheus Felipe, zagueiro do Atlético, deu um bico na bola na direção da torcida do Coritiba. Alguns jogadores do Coritiba foram cobrar ele, mas logo chegou a turma disse, deixa disso e acabou. O árbitro apita o fim do jogo, o Mikael e o De La Torre se abraçam. Ali, alguns jogadores conversando, um ou outro ali discutindo, e de repente lembraram de uma situação anterior do Isaac, que está até relatado na súmula. Ele fez um gesto obsceno para a torcida e por isso tomou amarelo. Daí ele entrou ali no campo, falou alguma coisa, não gostaram. O Felipe Machado já se encrencou com o Mikael. Tava tudo bem, né? O Felipe Machado se encrencou com o Mikael e aí tá vendo ali, negócio os ferveu. dois goleiros, o Mikael e o Maurício, estão ali em cima, se abraçando. Tá tudo ok, e aqui embaixo começa a volta da bronca e tá ali o Isaac. Pois é. Que é isso que você falou. E a partir daí, o Brumado vai né? para cima. E aí ficou. O pau torou. Ali esquentou tudo de novo, seguranças no meio. O pessoal das comissões técnicas e seguranças, pelo menos que eu tenha visto, só tentou apartar mesmo, só tentou tirar, apartar. Só que convenhamos que é complicado, né? Pô, atletas desse físico, um partindo para cima do outro, vai ser difícil de segurar. E aí o pau torou. É impressionante, né? É lamentável. Eles expulsaram, o árbitro fez certinho. O Marcelo até comentou ontem, né, Marcelo? Ali o árbitro ele só ficou observando e anotando, né? Porque na observa, hora ele não podia expulsar. Pode ver depois as imagens para identificar os jogadores. E claro que para a segurança do espetáculo, de forma geral, que já estava um espetáculo, que se pode chamar de espetáculo isso aí, para o jogo, para o pós-jogo, para evitar um problema maior, né, ele realmente é recomendado que ele não mostrasse ali o cartão vermelho, porque daí a situação pioraria mais ainda. Isso. Tá vendo? O jogador correu lá por trás para tentar agredir lá. Isso foi o Caio Matheus, que estava com o agasalho foi de mesmo reserva. Que depois foi discutir com o repórter. Bateu boca com o repórter ainda. E por trás ele tentou invadir o túnel ali por trás, tacar alguma coisa, agredir alguém do Atlético por trás e depois foi bater boca com o repórter. Aí o Mozart, na entrevista coletiva, falou que isso é normal no futebol. Queria saber onde que está escrito no livro de regra que briga é normal. Para mim não é normal. Isso não faz parte do futebol. A gente acompanhou. Isso aí instiga a violência. Exatamente. Fora do gramado. Não, o Mozart, vamos falar bem a verdade, na entrevista coletiva passou pano. Mozart, gosto demais de você, meu amigo, mas passou um pano ali. A gente viu a postura Jogou completamente torcida, diferente dos dois técnicos. O Barbieri, palmas, é aquilo ali.
Não pode ser exemplo para torcedor, para mais jovem, para sub-15, sub-17, sub-20. Não pode ser exemplo. Isso daí é ridículo, uma briga dessa. Não, e agora daí, todo mundo expulso, todo mundo suspenso. E aí, olha o exemplo que você está dando para os mais jovens. Não, e se jogar mal contra o Andraus, daí vai brigar com o Andraus para justificar, para agradar a torcida? A postura dos técnicos na entrevista realmente foi bem diferente. Eu concordei muito mais com o que falou o Barbieri. Agora, no meu modo de ver, não sei se ninguém é obrigado a concordar, mas não tem santinho na história. Todo mundo errou. Não Todo tem. mundo errou. Não tem essa história que o Rafinha falou. Mas veja lá quem começou, depois saiu correndo. Rafinha, esquece. Nada disso. Não. Mas a gente vai voltar àquela briga de quinta série. Aquele lá que começou isso aqui, cara. Daí não. Nessa história aí não tem quem começou, quem não sei o quê. Pô, isso, a imagem correu o mundo aí, tá viralizada. Absurdo o que aconteceu. E para coroar, né, um sábado, infelizmente, de muitas coisas ruins referentes ao Atletiba. E para piorar, né, a atitude racial contra o Léo Pelé. Isso aí é inadmissível, Osmar. Não inadmissível. É crime e tem que ser penalizado, tem que ser preso, como diz a lei. O Coritiba ontem soltou uma nota já, né? Que vai colaborar para identificar o torcedor. Eu tenho até duas informações sobre isso, Osmar. Bom, teve um caso contra o fotógrafo Franklin Freitas, num jogo Coritiba e Brusque, no ano passado, na Série B, em abril do ano passado. O racista criminoso foi identificado, era sócio do Coritiba, foi expulso do quadro de sócio do Coritiba e ele está respondendo na justiça. Vai ter na justiça comum, né, na justiça civil. Vai ter uma audiência agora no dia 14 do mês que vem. E o cara de ontem, apesar dele não ter se filmado, né, ele, além de racista, criminoso, idiota, imbecil, ele é uma anta completa, né? Porque ele gravou. No meio de um monte de gente. Pois mas não tinha ninguém do lado dele ali para denunciar na hora. Osmar, daí eu não estava ali naquele ponto para saber, mas, acho que tá uma gritaria no estádio, uma vibração, Pode ser né? Também. Vibração pela expulsão do jogador do Atlético, era na torcida do Coritiba, mas a Demaf já está no encalço dele, inclusive já com ideia de ou se apresenta voluntariamente ou vão lá caçar ele. Já está nesse nível. Então, meu amigo, se você está vendo aí o programa, vai voluntariamente que de repente fica até melhor para você, hein? Tempo Extra. Oferecimento Hi-Seg Portaria Remota. Congra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.